Artigo 77. Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde serão equivalentes. Inciso 1º. No caso da União. Alínea A. No ano 2000, o montante empenhado em ações e serviços públicos de saúde no exercício financeiro de 1999 acrescido de, no mínimo, 5%. Alínea B. Do ano 2001 ao ano 2004, o valor apurado no ano anterior, corrigido pela variação nominal do Produto Interno Bruto. PIB. Inciso 2º. No caso dos Estados e do Distrito Federal, 12% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 e dos recursos de que tratam os artigos 157 e 159, inciso 1º, alínea A, e inciso 2º, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios, é. Inciso 3º. No caso dos municípios e do Distrito Federal, 15% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso 1º, alínea B e parágrafo 3º. Parágrafo 1º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios que apliquem percentuais inferiores aos fixados nos incisos 2º e 3º, deverão elevá-los gradualmente, até o exercício financeiro de 2004, reduzida a diferença à razão de, pelo menos, 1/5 por ano, sendo que, a partir de 2000, a aplicação será de pelo menos 7%. Parágrafo 2º. Dos recursos da União apurados nos termos deste artigo, 15%, no mínimo, serão aplicados nos municípios, segundo o critério populacional, em ações e serviços básicos de saúde, na forma da lei. Parágrafo 3º. Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios destinados às ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio de fundo de saúde que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no artigo 74 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. Na ausência da lei complementar a que se refere o artigo 198, parágrafo 3º, a partir do exercício financeiro de 2005, aplicar-se-á, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios o disposto neste artigo. Artigo 78. Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, os de que trata o artigo 33 deste ato das disposições constitucionais transitórias e suas complementações e os que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na data de promulgação desta emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de 10 anos, permitida cessão dos créditos. Parágrafo 1º. É permitida a decomposição de parcelas, a critério do credor. Parágrafo 2º. As prestações anuais a que se refere o caput deste artigo terão, se não liquidadas até o final do exercício a que se referem, poder liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora. Parágrafo 3º. O prazo referido no caput deste artigo fica reduzido para 2 anos, nos casos de precatórios judiciais originários de desapropriação de imóvel residencial do credor, desde que comprovadamente único à época da emissão na posse. Parágrafo 4º. O presidente do tribunal competente deverá, vencido o prazo ou em caso de omissão no orçamento, ou preterição ao direito de precedência, a requerimento do credor, requisitar ou determinar o sequestro de recursos financeiros da entidade executada, suficientes à satisfação da prestação. Artigo 79. É instituído, para vigorar até o ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza,
a ser regulado por lei complementar com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para a melhoria da qualidade de vida. Parágrafo único. O fundo previsto neste artigo terá conselho consultivo e de acompanhamento que conte com a participação de representantes da sociedade civil, nos termos da lei. Artigo 80. Compõe o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Inciso 1º. A parcela do produto da arrecadação correspondente a um adicional de 0,08%, aplicável de 18 de junho de 2000 a 17 de junho de 2002, na alíquota da contribuição social de que trata o artigo 75 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Inciso 2º. A parcela do produto da arrecadação correspondente a um adicional de 5 pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, ou do imposto que vier a substituí-lo, incidentes sobre produtos supérfluos e aplicável até a extinção do fundo. Inciso 3º. O produto da arrecadação do imposto de que trata o artigo 153, inciso 7º, da Constituição. Inciso 4º. Dotações orçamentárias. Inciso 5º. Doações, de qualquer natureza, de pessoas físicas ou jurídicas do país ou do exterior. Inciso 6º. Outras receitas, a serem definidas na regulamentação do referido fundo. Parágrafo 1º. Aos recursos integrantes do fundo de que trata este artigo não se aplica disposto nos artigos 159 e 167, inciso 4º, da Constituição, assim como qualquer desvinculação de recursos orçamentários. Parágrafo 2º. A arrecadação decorrente do disposto no inciso 1º deste artigo, no período compreendido entre 18 de junho de 2000 e o início da vigência da lei complementar a que se refere artigo 79, será integralmente repassada ao fundo, preservado seu valor real, em títulos públicos federais, progressivamente resgatáveis após 18 de junho de 2002, na forma da lei. Artigo 81. É instituído fundo constituído pelos recursos recebidos pela União em decorrência da desestatização de sociedades de economia mista ou empresas públicas por ela controladas, direta ou indiretamente, quando a operação envolver alienação do respectivo controle acionário à pessoa ou entidade não integrante da administração pública, ou de participação societária remanescente após a alienação, cujos rendimentos, gerados a partir de 18 de junho de 2002, reverterão ao Fundo de Combate e Erradicação de Pobreza. Parágrafo 1º. Caso o montante anual previsto nos rendimentos transferidos ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma deste artigo, não alcance o valor de R$ 4 bilhões, far-se complementação na forma do artigo 80, inciso 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º, o Poder Executivo poderá destinar ao fundo a que se refere este artigo outras receitas decorrentes da alienação de bens da União. Parágrafo 3º. A constituição do fundo a que se refere o caput, a transferência de recursos ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza e as demais disposições referentes ao parágrafo 1º deste artigo serão disciplinadas em lei, não se aplicando o disposto no artigo 165, parágrafo 9º, inciso 2º, da Constituição,